cidadania, educação, comunidade, saúde, comunicação, universidade, Cultura, debate. cidadania em debate. Boa noite. Começa agora Cidadania em Debate, um programa do Sindicato dos Servidores Públicos do Ensino Superior de Blumenau. Este é um espaço que trata questões de interesse dos trabalhadores do Vale do Itajaí. E no programa de hoje vamos falar sobre a parceria entre FURB e SESC para exibição de filmes no auditório do Bloco J, com sessões todas as quartas-feiras, às 12h30 e às 20 horas. E uma das primeiras apresentações já aconteceu na semana passada, com o filme Sétimo Selo. Trata-se de um filme sueco, de 1956, dirigido por Ingmar Bergman. Aliás, uma história baseada numa peça de teatro de autoria do autor. Para os amantes do cinema, é um clássico que pode ser visto sempre, mais de uma vez. E para quem não conhece, é a maneira prática de estar diante de uma obra-prima. Quem assistiu sabe disso. Para esta próxima quarta-feira, dia 12, a opção é Lola, um filme do filipino Brilhante Mendoza, vencedor do prêmio de melhor realizador do 62º Festival de Cannes. Dá para adiantar que a história é muito interessante e vale a pena ser assistida. Mas para falar sobre esta parceria e sobre os filmes que serão apresentados, as nossas convidadas de hoje são a chefe de divisão de cultura da FURB, Leide Regina de Lis, e a diretora de cultura do SESC, Desirê Silveira. Qual a expectativa de público na FURB para estas sessões de cinema? Leide, boa noite e obrigado por vir ao Cidadania em Debate. Obrigada pelo espaço. Nós começamos o programa Cine Sesc FURB na semana passada e nós temos uma programação ao longo de 2014. Então, a expectativa é de formação de plateia. Então, nós iniciamos, temos o espaço do Bloco J, que é um auditório bastante grande, e a expectativa é de que vá aumentando gradativamente à medida que as pessoas tomarem conhecimento desse espaço aqui na universidade. Só para o público ficar sabendo, o auditório do Bloco J, aqui em Blumenau, para quem vem para a universidade, aqui para a FURB, você vem pela rua São Paulo, entra para a universidade e esse bloco fica quase em frente à biblioteca. Então, você sobe a escada e o auditório é logo em seguida, até porque o Cine Sesc FURB pretende não só estar com a comunidade acadêmica, mas também com a comunidade externa. A intenção é essa, né, Leide? Exatamente. Desde o começo, ele foi pensado para que toda a comunidade tivesse acesso. Claro, um facilitador para os acadêmicos e servidores da universidade, por estar aqui dentro, mas a ideia é de que toda a comunidade possa participar. A Desirê é a nossa convidada também, ela é a diretora de cultura do SESC aqui de Blumenau. Desirê, eu queria que você começasse falando a respeito do Cine Sesc, como que funciona e como são as parcerias, vocês firmaram com a FURB, mas também tem outras parcerias para levar cinema para a população de Blumenau, Boa noite, obrigado por vir ao Cidadania. Boa noite, obrigada pela oportunidade. O Cine Sesc, ele é um dos projetos de disseminação do cinema do Sesc, que acontece no país inteiro. E aqui em Blumenau a ideia era realmente poder resgatar esse público de cinema, que é um cinema que a gente diz mais cult, que é um cinema que está longe do circuito comercial de cinema em si, da indústria mesmo do cinema. Então, as nossas parcerias elas são fixadas principalmente com a preocupação de atingir a comunidade e de atingir os formadores de opinião. Por exemplo, a gente teve durante o ano de 2013 a parceria com a Fundação de Cultura, que abriu o espaço para a gente, também foi bem legal, provavelmente também vamos continuar lá com um ponto de exibição, mas a ideia de vir para a FURB foi justamente para aproximar o cinema daquele público com o intuito de um processo também formativo,
Porque a gente sabe que esse tipo de público é aquele que vai depois espalhar essa ideia e vai discutir o cinema, fazendo com que amplie mais, né? A gente consegue atingir uma demanda maior pelos formadores. Então, quando a gente buscou a divisão de cultura, foi com essa proposta de a gente conseguir um espaço também aberto à comunidade, mas que a gente conseguisse também resgatar esse público de cinema, que a gente sabe que ele existe, né? Mas como a gente não tem acesso a esse tipo de cinema nas nossas salas de exibição de cinema na região, a ideia do CineSesc é entrar com essa gama, né, de cinema que tem uma outra proposta de linguagem cinematográfica, né? Aqui na FURB, o CineSesc FURB, né, vai funcionar, como eu acabei falando na abertura aqui do programa, todas as quartas-feiras, inicialmente nos horários de 12h30 e depois às 20 horas, né, às 8 horas da noite. Esses horários, eles pretendem atingir os alunos e os servidores da universidade, Leide? Sim, esses horários foi pensado justamente para ser logo uma sequência de que tem aula de manhã, por exemplo, né, do servidor, que tem um horário amplo de almoço na universidade, professores, né, em geral, e à noite da comunidade em geral e também o aluno que eventualmente não, né, por alguma razão está disponível ali, né, encaixe de horas de aula e tudo mais. O que a gente identificou é que alguns filmes têm uma duração longa, um pouco maior do que 2 horas, que é a média. Então nós devemos ainda estar divulgado e vai se manter o mês de março nesses horários, e o mês de abril a gente deve fazer um ajuste, que será também divulgado. Mas sempre às quartas-feiras, deve ser antecipado em 15 minutos a meia hora, de meio-dia, e à noite também até 1 hora, né? Passando para as 19 horas. Havia necessidade da universidade fazer essa parceria? A universidade tinha pensado em fazer alguma coisa relacionada a cinema como uma atividade cultural aqui na FURB? Sim, há alguns anos atrás teve já uma atividade de cinema aqui na universidade, ainda na época da divisão de promoções culturais. Essa atividade durou pouco tempo e depois com a Programadora Brasil, inclusive, naquele momento. Estava funcionando e de repente o programa foi interrompido, não se sabe exatamente qual a causa, enfim. Então, nós queríamos já voltar a movimentar cinema na universidade, oferecer ações culturais. Iniciamos a parceria com o SESC em inúmeras outras coisas. Agora, em fevereiro, trouxemos o cinema alemão, que foi uma mostra muito interessante, muito bem, com um público excelente, né, Desirê? E a gente, e essa proposta do Cine toda semana, como formador de plateia, né, com atividade, o aluno está aqui dentro da universidade, às vezes não está com aula, o que ele vai fazer? O servidor é a mesma coisa. Então, era uma proposta já nossa. Quando a gente ficou sabendo que eles tinham esse acervo autorizado, porque existe essa preocupação também, de que você cumpra toda a legalidade do direito autoral, né, das autorizações, e o SESC dispõe dessas licenças, né, então num programa deles, e basicamente casou, né, nós precisávamos de um programa que comportasse tudo isso, e o SESC precisava de um parceiro que ajudasse nessa difusão mesmo, né, de mais um ponto, que tivesse centralizado também de alguma forma, que pudesse ser acessível a todos. Né? Então, veio a calhar. Veio a calhar. Desirê, olha só, eu sei que, né, é extenso os filmes que vão passar ao longo do ano, né, mas no mês de março já está aí pré-definido quais filmes vão passar. Nessa próxima quarta-feira, por exemplo, passa esse, né, que é o Lola, né, que é um filme de 2009, é isso, né? Isso, 2009. Do filipino e tal. Poderia falar assim, né, rapidamente desse ou das características dos filmes que estão previstos na programação? A gente não separou a programação por afinidades, né? Na verdade, a seleção dos filmes ficou com a Dani, que é responsável na divisão de cultura pelo cinema, e pelo nosso monitor, o Jorge, também trabalha o cinema. Então, eles não pensaram numa
numa linha lógica, né, em relação aos filmes. Eles não têm relação dentro de uma programação mensal. A ideia era realmente quebrar isso e poder fazer uma programação mais eclética durante o mês, né, para poder variar também o público. A gente sabe que nem sempre o público que vai assistir um vai ver o outro. Então, eles optaram por uma programação mais eclética mesmo, durante o mês, né? Diferente do que vocês fizeram no mês de fevereiro, quando vocês pegaram o cinema alemão, né? Porque ele veio enquanto mostra, né? O CineSesc, ele vem enquanto exibições. Então, a gente não tem uma linha cronológica, ou de linguagem, ou de temática. A mostra, sim, né? A mostra Encontro com o Cinema Alemão, ela veio com uma temática, né? Ela trabalhou acerca de uma linguagem e acerca de várias questões em relação ao cotidiano da vida alemã. Então, foram filmes selecionados dentro de uma mesma proposta. O CineSesc não, ele vem com a proposta de sessões de cinema, mas também futuramente a gente pensa de ter essas sessões, talvez acompanhadas, né, de alguém que possa fazer uma mediação. Aí vem também do interesse de alguns educadores e professores universitários de trazerem suas turmas, discutir cinema, né? O Sesc também está aberto para isso, para esse tipo de programação. E aí a gente pode, né, eles vão poder acompanhar no site da FURB já as programações com antecedência e sinopses, e talvez buscar alguma coisa ali que eles possam trabalhar, né? A ideia também é essa, né, Leide? Depois do Lola, qual o outro que está previsto? O próximo é pro dia 19, né? O Ciúme Mora ao Lado, da Mika Kaurismäki. Né, que é um filme bem interessante também, e ele é também dessa época ali, 2009, então acredito que o pessoal vai gostar bastante. Porque o interessante são as propostas, né, que se traz, né, fugindo um pouco do cinema hollywoodiano, que ele faz parte da indústria, né, da indústria do entretenimento e da indústria do cinema, e começar a olhar esses outros países que fazem cinema já há bastante tempo e que faz cinema muito bem feito, né, que é a parte, que é a parte importante, né, nisso tudo, né. Bom, a gente vai fazer um pequeno intervalo. Na volta, vamos discutir essa questão da formação de público que a Leide falou há pouco aqui, né? Como é possível formar esse público para o cinema? A gente já volta.